Muito bem, são 7h17, 7h17. Eu sei que muita gente está na escuta acompanhando a nossa programação e pessoas que também gostam de acompanhar, né, a situação política, né, da cidade. Quero dizer que, em nome do que já foi divulgado, né, em relação à saúde do doutor Carlos Evandro, ex-prefeito de Serra Talhada, quero aqui desejar para ele, né, melhoras, um bom procedimento cirúrgico, né, que ele vai estar passando nesses próximos dias. Que Deus possa lhe abençoar, né, para que o senhor tenha também uma recuperação rápida aí, né? Importante. Os cuidados com a saúde nunca pode ficar para segundo plano. Saúde, né, tem pressa sim, né? A gente não pode cuidar com ela. E aí eu desejo melhoras, né? E tenho absoluta certeza que muitas pessoas vão estar orando, rezando aí para a sua recuperação, né? Eu sei que não é um procedimento, né, de outro mundo. O senhor que é da área médica sabe muito bem disso, é algo mais simples, rápido também, mas não custa nada, né? Receber aí orações e pedidos, né? Para que Deus possa estar do seu lado aí e lhe garantindo uma boa recuperação. Vamos falar de política, né? O que é que acontece? Essa semana começou uma grande confusão nas oposições. E isso me lembrou muito as eleições de 2016. Nas eleições de 2016, fizeram um G8 que foi para 9, que terminou em 11, né? E desses G, dessa quantidade de números aí, né? Acabou não ficando ninguém. Não sobrou ninguém. Nenhum dos 11 nomes que estavam colocados para disputa em 2016 chegou até o final para disputar a eleição pelas oposições. Na ocasião, o prefeito Luciano Duque estava indo para reeleição e essa confusão lhe beneficiou de forma muito significativa. A oposição ficou sem rumo em Serra Talhada. Vários foram os nomes, mas no final, quando afunilou a coisa, a maioria daqueles que estavam lá no G11 não acompanharam o grupo, fizeram corpo mole e não foram candidatos. Tem isso. Quem chegou para salvar a pátria foi o Vitor Oliveira. E salvou, né, a pátria para que a oposição não passasse por um vexame naquelas eleições de 2016. As pesquisas, né, mostravam uma diferença muito grande do prefeito Luciano Duque, que buscava a reeleição, para o seu opositor, o Vitor Oliveira, né? E aí o Vitor, junto com todo o grupo, né, foi trabalhando e conseguiu diminuir consideravelmente, né, aquilo que estava com números aí estratosféricos, né? Se imaginava que seria uma derrota acachapante e não foi, né, bem assim, porque houve um crescimento do Vitor Oliveira, sobretudo na reta final. Pois bem, depois de 2016, aproximadamente 2 anos atrás, o ex-prefeito doutor Carlos Evandro acabou pegando gosto pela coisa, venderam para ele a ideia de que ele poderia ser candidato, que ele estaria totalmente apto para disputar as eleições, mesmo quando ele próprio e outras pessoas do seu grupo político sabiam que a dificuldade jurídica, né, para colocar a sua candidatura era muito grande, mas muito grande. E aí, durante todo esse tempo, o doutor Carlos Evandro foi vestindo a camisa do grupo de Sebastião Oliveira, foi dizendo que era pré-candidato, né, para as eleições deste ano, e embora não se tenha ainda uma declaração dele afirmando que estaria fora, né, do processo eleitoral deste ano, temos informações de que, né, o ex-prefeito Carlos Evandro está bastante decepcionado com as conversas, né, que aconteceram nesta semana e que para interlocutores, pessoas próximas,
já teria ali se conformado de que não vai ser o candidato, né, o pré-candidato do grupo de Sebastião Oliveira para as eleições deste ano. Só que nesse meio tempo em que o doutor Carlos Evandro afirmou várias vezes que seria o candidato, acabou engajando, né, um bom número de pessoas. Seu nome a cada vez que aparecia nas pesquisas bem avaliado. Ele conseguia angariar mais pessoas para lhe dar apoio para a disputa das eleições deste ano. E muita gente também, por um erro de estratégia do pré-candidato Vitor Oliveira, que hoje está no PL, muita gente acabou se afastando dele. Nos bastidores todos sabem, o Vitor disse que não precisava de grupo, que não precisava estar andando com vereador. E isso magoou vereadores, isso magoou lideranças que acompanham o Sebastião Oliveira e fazem parte do grupo dele. Tanto que Vitor ficou isolado, fazendo um trabalho totalmente paralelo, longe daqueles que fazem parte do grupo de Sebastião Oliveira. A maioria destes apoiadores de Sebastião estavam com Carlos Evandro. Vestiram a camisa dele e alguns chegaram a discutir, bater boca por ele. Alguns, inclusive, discutiram até com o Vitor Oliveira, né? Ou criticaram ele abertamente. E o grupo agora está sem cara de poder apoiá-lo. Hoje tem uma matéria no Farol que fala sobre isso. São vários nomes de dentro do grupo de Sebastião Oliveira que não concordam com o apoio ao Vitor Oliveira. Não concordam. Dizem que se o nome for Vitor, não vão apoiar. Vão votar em outras pessoas. Dizem abertamente, isso está aí. A sociedade toda, a cidade toda está sabendo disso. Mas é aquela coisa. Doutor Carlos Evandro fora da disputa. Sua esposa, a Socorro Brito, ao que parece, né, não pretende se envolver se o marido cravar mesmo sua desistência para as eleições deste ano e deve, né, se dedicar aos cuidados ao marido e ficar fora da política e das eleições deste ano. A pressão, né, dos correligionários no deputado Sebastião Oliveira tá grande. São mensagens e mais mensagens, ligações e mais ligações. E ele tinha anunciado, e o Farol de Notícias divulgado, que anunciaria a chapa das oposições hoje. E pode até ser que ele assim o faça. Mas conversei ontem, uma conversa de 20 minutos com uma pessoa que faz parte do grupo, e essa pessoa disse que dificilmente ele consegue anunciar essa chapa nesta sexta-feira. Que ele não anunciaria essa chapa hoje, para tentar acertar os ponteiros, né? Com a maioria dos correligionários. Ontem mesmo, e circula nas redes sociais, fotos do pré-candidato do PDT, o Marcos Godoy, junto com algumas lideranças do grupo de Sebastião, inclusive o Pinheirinho, que é filho do Pinheiro do São Miguel, tava todo mundo junto. Não sei se era um encontro político, se era um encontro pessoal, se era o aniversário de alguém, mas estavam juntos. E isso significa muito. Eu vou dizer por quê. A maioria daqueles que estão órfãos e ficarão órfãos se o doutor Carlos Evandro não for mais candidato, não querem apoiar o Vitor Oliveira. E estão ensaiando agora um apoio coletivo ao pré-candidato do PDT, Marcos Godoy. O Marcos seria o candidato de Sebastião Oliveira, com capacidade para unir todas essas forças insatisfeitas que estão lá dentro do grupo e que apoiavam Carlos Evandro.
Marcos Godoy é o nome que o grupo vai levantar como opção para o Sebastião Oliveira poder aclamar como seu candidato aí e para manter o grupo unido e fechado para as eleições deste ano. Só que tem um problema. Não se sabe o teor das conversas que o deputado Sebastião Oliveira teve com o Vitor e também com o seu avô Inocêncio Oliveira, que é padrinho político de Sebastião. E aí às vezes me dá uma dúvida danada. Será que Sebastião Oliveira tem condições de negar talvez um pedido de apoio para o seu neto, a Inocêncio Oliveira? Inocêncio que fez Sebastião político. O elegeu deputado estadual, levando ele em várias bases de várias cidades no estado, para que ele fosse conhecido e pudesse ter aí a conquista do seu primeiro mandato. Sebastião hoje é político graças a Inocêncio Oliveira. Houve um período em que Inocêncio disse que Sebastião era o seu herdeiro político e que quando ele parasse, Sebastião seria alçado a deputado federal. Vocês lembram disso, né? Só que nesse meio tempo, Inocêncio Oliveira teria desistido da aposentadoria e queria renovar mais um mandato. Vocês lembram disso? O que foi que aconteceu? Uma briga danada, uma pressão danada entre Sebastião, família, correligionários, para que ele saísse, para que ele se aposentasse, porque ele tinha prometido a Sebastião que seria, né, a vez de Sebastião. E o que aconteceu? Inocêncio, pressionado, não foi para a reeleição do mandato e apoiou Sebastião para deputado federal. Sebastião tinha se comprometido com as bases no estado, não podia voltar atrás e foi aquele ribuliço danado, mas resolveram e Sebastião foi deputado federal, com o apoio de Inocêncio Oliveira. Teria condições do deputado Sebastião Oliveira negar um pedido de apoio a Inocêncio Oliveira, mesmo tendo suas indiferenças com o Vitor Oliveira, mesmo tendo suas indiferenças com a família do Vitor Oliveira, pai, mãe, certo? Teve uma discussão aí com o pai do Vitor Oliveira na campanha de 2016. Tem condições de negar um apoio? Bem, você é quem vai formular a sua opinião sobre essa situação. Mas para 80% do grupo que apoia hoje a pré-candidatura do Dr. Carlos Evandro, é uma realidade. Dr. Carlos Evandro está fora, Vitor é o candidato de Sebastião. Vitor, durante toda essa semana, disse que não seria vice de ninguém e reafirmou: eu sou pré-candidato a prefeito e só serei pré-candidato a prefeito, eu acho que eu tenho esse direito. Isso implica dizer que Sebastião está com um abacaxi desse tamanho na mão para descascar. Se ele resolver mesmo apoiar Vitor Oliveira, vai contar com a insatisfação do pessoal que apoia a pré-candidatura de Carlos Evandro. Pode até ser que Carlos Evandro e o seu grupo rache com o grupo de Sebastião, que tem a opção de colocar Marcos Godoy na cabeça para unir o grupo, mas escolher um outro vice, que poderia ser até o Elisandro Nogueira. Porque o Marcos, sendo a cabeça, o Vitor, vai para uma disputa individual. Ele já disse que não abre para ninguém, nem para um trem. Então a chapa mais viável que está na cabeça de Sebastião hoje e que é colocado na mesa do debate para discussão com o grupo é Vitor Oliveira na cabeça e Marcos Godoy na vice. Essa chapa, na minha opinião, pelo que eu escutei de interlocutores e de pessoas que estão diretamente ligadas nesse processo pela oposição, a chapa é Vitor Oliveira e Marcos Godoy. Pode escrever. Pode até ter uma alteração aí de Marcos na cabeça, Vitor na vice, por essa situação que envolve o pessoal que apoia Carlos Evandro. Mas essa chapa de Sebastião, que ele não anuncia hoje, eu acredito que não anuncia hoje, ele pode anunciar semana que vem, né? Na metade aí de setembro, mas a chapa que ele vai divulgar, anote aí, escreva aí. É Vitor Oliveira e Marcos Godoy.
Não sei qual a posição, quem vai na frente. Agora, Vitor Oliveira e Marcos Godoy serão os pré-candidatos da chapa de oposição do grupo de Sebastião Oliveira, tá? Escreva aí. São 7h32. É óbvio que essas informações a gente colhe e fala, né, com responsabilidade, acreditando e confiando nas fontes que a gente ouve, né? E digo a você, essas palavras eu ouvi de uma pessoa diretamente ligada ao deputado e diretamente ligada a esse processo, tá? Pode mudar tudo antes? Pode, depende da conjuntura. Se mudou tudo, né, de anos aí para agora, nessa semana, em uma semana, virou tudo de cabeça para baixo. Imagino que não pode acontecer nessas próximas horas com tanta pressão que tá tendo. Agora, é importante ouvir também o deputado. O deputado hoje, inclusive, deve falar no programa Frequência Democrática do Francis Maia, que começa às 11 da manhã, tá? Ele deve falar, ele vai dizer alguma coisa. Agora, para mim, duas coisas. Não anuncia hoje a chapa dele, e a chapa dele tá fechada. É Vitor Oliveira e Marcos Godoy, tá? E isso pode ter o reviravolta? Pode, por quê? Eu também fiquei sabendo ontem que o deputado Daniel Coelho, que é pré-candidato a prefeito do Recife, está buscando conseguir falar com o deputado Sebastião Oliveira, porque quer colocar, né, caroço de sangu. Ele quer também fazer parte da majoritária, que no caso o nome dele aqui é o Elisandro Nogueira do Cidadania. Então veja o angu de caroço aí, para aumentar. Ele tem interesse em manter o nome do Cidadania na chapa majoritária, e aí a única opção seria o Elisandro Nogueira, né? Para entrar nesse buruçu aí, né? Nesse angu de caroço aí. Vamos esperar para ver no que vai dar, né, gente? Vamos esperar. São 7h34. Depois